Nós convidamos ao palco agora o editor da Gasweek, o senhor André Ramalho, para moderar o painel sobre reforma tributária e desenvolvimento industrial. Alô, boa tarde, pessoal. A gente não vai falar hoje sobre gás natural comprimido, mas a gente tem uma missão de encerrar esse painel às 4h30, uma versão pocket comprimida de reforma tributária e desenvolvimento industrial. Essa é uma missão dada que a gente vai tentar cumprir. Bom, 2023 a gente teve um marco histórico, né? A reforma tributária aprovada depois de 3 décadas, basicamente, de debate. Mas 3 décadas são 3 décadas, o mundo muda, né? E a indústria do petróleo se viu nesse debate da reforma tributária, tendo que lidar com o movimento da transição energética e coube a ela, né, um revés do imposto seletivo, né, que é arcar com uma nova tributação. Bom, como é que o gás natural, no seu papel de transição energética, vai se encaixar dentro dessa proposta da reforma tributária? Ainda tem muita lacuna aí para ser preenchida pelas leis complementares da reforma, e o diabo mora nas lacunas, né? O diabo mora nos detalhes, então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e fazer o diálogo com as políticas também de desenvolvimento industrial, os lugares de matéria-prima, passando por aí. Para me acompanhar nesse debate, então, eu vou convocar aqui, convidar a compor a mesa o Matias Lopes, gerente executivo de legislação e tributação do INPP. Chamo também o Bernardo Valois, gerente tributário da Eneva. Para animar um pouco aqui, José Roberto Faveret, sócio do Faveret Tebetino, Londres e Fraga Advogados. Heloísa Borges, diretora de estudos de óleo e gás da empresa de energética, e Fernando Montera, gerente de cenários, óleo e gás, energias e naval da Firjan. Pessoal, eu conto com a colaboração de todos, a gente ser objetivo no debate. Se alguém estiver se alongando muito, eu vou soltar um óleo e gás, aí se entendem que deixa para a gente encerrar. Bom, bem coloquei aqui que hoje o diabo mora nos detalhes, o Matias, e eu queria entender um pouquinho como é que o gás ele vai ocupar essas frestas da reforma tributária. A gente já tem assim, um mapeamento com as potenciais riscos, oportunidades também, né, de o gás também ter um de risco diferenciado, como vocês têm avaliado essa situação? Primeiro, boa tarde a todos, a todas presentes aqui nessa certa audiência. Obrigado, André, pelo convite. Uma pergunta fácil como essa, eu precisaria de talvez umas 5 horas, mas vamos lá, rapidinho. E quando a gente já foi falado aqui hoje, né, que o gás é associado ou está associado ao petróleo, então, quando a gente fala em reforma tributária, né, a gente vai falar de ambos, né, que são todos fontes de energia que a gente tem debatido aqui, mas hoje com um foco maior no gás. Quando a reforma tributária foi anunciada, há 30 anos que se falam, né, em reforma aqui no Brasil, mas essa especificamente ela veio com um mantra da simplificação e da racionalização. E essa reforma o IBP sempre apoiou, da simplificação e da racionalização. Claro que o debate, o Congresso brasileiro é soberano, ninguém discute isso, mas alguns caminhos foram traçados em que entramos também um pouco no viés do aumento de carga. E aí... Olha, de remédio é brabo. Vamos lá. E aí, quando vem uma sinalização de aumento de carga, começa a preocupar, né? Porque a gente já está num país onde o setor de petróleo e gás ele é tributado lato sensu por 2 lados. O tributário propriamente dito, que são imposto de renda, PIS/COFINS, agora CBS, IBS, etc. E, de outro lado, nós temos as participações governamentais com royalties, participações especiais. E isso é muito difícil quando nós vamos ao Congresso ou até agentes de governo
porque, normalmente, ou cuida-se de tributos ou cuida-se de participações governamentais. Ninguém... É muito difícil de conseguir juntar as duas, porque, no fundo, no final, para qualquer investidor ou para qualquer empresa, o que vale é quanto ela está pagando. Então, a gente pega hoje uma base de 40% de tributos e mais 30%, 35% de participações governamentais, o que dá 70% em média, né? Por exemplo, um pouco abaixo, um pouco acima disso, dependendo de alíquota de imposto de exportação. Esse é um problema muito sério que nós temos em lidar. E aqui, quando se fala em tributar igualmente ou ter uma isonomia, é difícil, porque você tratar iguais igualmente é tranquilo, e desiguais desigualmente também. Você deve buscar isso. Agora, tributar igualmente desiguais é complicado. Então, quando a gente passa para a reforma tributária, e eu estou correndo aqui, não vou dar maiores explicações, mas vou pegar 2 grandes blocos aqui, que depois o Bernardo vai me complementar num aspecto um pouquinho mais detalhado. Na questão do sistema, né, de não oneração de investimentos, que é onde o Repetro está, e o REID também na infraestrutura, houve uma saída da Câmara para o Senado sem muita perspectiva de se manter esse sistema. Porque também não tem muito sentido, dentro de um período de 0 a 7 anos, que é quando se explora, e se quando se acha, você vai entrar numa etapa de desenvolvimento e vai ter uma construção, e vai ter um primeiro óleo 7, 8, 10 anos depois, você pagar altíssimas quantias em cima de investimentos para depois, no caso do IBS e EBS, você, não, nós vamos devolver 90 dias depois. Então, isso não tem muito sentido, do ponto de vista até de fluxo de caixa no mundo, isso não tem sentido. É claro que até, inclusive, agora, recentemente, um acórdão do TCU mostra que só tem basicamente esses 2 sistemas, ou você tem um sistema arraigado de IVA, onde você realmente consegue manter esse fluxo de caixa, ou você tem um sistema de isenção, que é o que o Brasil adotou, como outros vários países. Então, esse era a nossa preocupação ao levar isso para o Congresso, e foi, de uma certa maneira, atendido quando vai para o Senado, e lá no próprio relatório do senador Braga, ele cita REID e Repetro, e diz que garante que não vai haver oneração de investimentos. E aí não é só a questão da neutralidade do CBS ou da EBS, não é neutralidade, é não incidência de fato. Essa não incidência de fato é que é a manutenção do sistema que fez o sucesso do Brasil nesse período todo de descobertas e produção de petróleo. É incrível, é uma coisa que dá certo e é que a gente chegou a ponto de quase ter que mexer agora. Claro que nós temos toda a atenção com relação às leis complementares, porque ainda, juridicamente, há as 3 possibilidades, do crédito, do diferimento e da alíquota zero, conforme o senador Braga pensou e colocou dentro da reforma, que foi aceita na Câmara na volta do projeto de emenda. Então, esse é um ponto importantíssimo, o setor todo está preocupado em manter isso agora na lei complementar, tá? Porque qualquer distúrbio gera o que é uma das grandes preocupações de todos aqui, que é a insegurança jurídica. Então, com relação à aquisição de bens de capital, que é onde está incluído essa manutenção do sistema, né, que seria a alíquota zero na aquisição de bens de capital, isso é importante que se mantenha e aparentemente, é o que vai acontecer. O outro bloco que eu queria comentar é o imposto seletivo, que esse, sim, ao contrário do que veio na aquisição de bens de capital, ela saiu da Câmara sem existir, e lá no Senado ela foi incluída e depois foi ratificada na Câmara. E é muito interessante que o endereçamento também foi público, o endereçamento do setor mineral e setor de óleo e gás, da atividade de extração, que é juridicamente, ela não convive com os outros fatos geradores. Produção, comercialização, importação, ela não convive, é um bicho meio diferente que está ali. E quando a gente conversa no meio acadêmico, é até difícil, eu estou até curioso de ver o PL que o governo vai mandar, porque é difícil de colocar. O PL das frentes, ele consegue, sim, dar um tratamento bastante interessante, e, inclusive, também pensando numa eventual cobrança na extração, pensando em formas de redução, porque o imposto ele tem como base fazer mal à saúde e ao meio ambiente. Isso é muito relativo, sabemos disso aqui, que o gás
extraído vai fazer mal ao meio ambiente, o que o petróleo extraído vai fazer mal ao meio ambiente. Outras coisas, uma seringa, por exemplo, que é utilizada num hospital, é feita à base de petróleo. E o que ela vai fazer mal ao meio ambiente ou à saúde? Ela está fazendo exatamente o oposto. Então, essa discussão, eu acho que no Congresso, a sociedade ela tem que se debruçar sobre o que nós queremos ao buscar a tributação de uma commodity que a gente vai ter dificuldade de poder, mais uma vez, ter que justificar para qualquer investidor, e aqui eu falo nacional e no estrangeiro, não só no estrangeiro, nacional também. Como a gente tem... é 1% só? Sim, é 1%. Tá? Mas só que é 1% dentro de um contexto absolutamente muito grande. Nós já temos, e foi falado aqui hoje, imposto de exportação. Não sei quem pode vir amanhã de novo, ano que vem, daqui a 2 anos, vem imposto de exportação, não sei. Nós temos o transfer pricing sendo agora também discutido, né? Uma inovação absoluta, ainda mais no sistema de um sistema de petróleo e gás, onde é uma commodity que está sendo discutida ali. Então, a avaliação de que seja preço de mercado é muito complicado. Aí eu entro um pouquinho também, quando eu falei na questão das participações governamentais, a diretora Simone está aqui, sempre bastante atenciosa conosco, tentando resolver o problema do preço de referência do petróleo, que também é mais um fator de aumento de carga tributária lato sensu, porque não é um tributo, mas é uma imposição, é contratual, então há de se pagar. Nós temos questões regionais também de CMS complicadíssimas, que toda hora temos leis sendo, apenas o deputado Goulart não está aqui agora, mas temos leis sendo editadas buscando cobrança, como a TFPG lá no Rio de Janeiro. Então, todo esse emaranhado de tributações, de imposições estatais, aí são federativas todas, União, Estados e municípios. Isso tudo faz com que haja uma sensação de insegurança. É difícil a gente explicar para os nossos associados, para o board dos nossos associados, como é que eles devem se comportar daqui a algum tempo. Isso eu lembro, inclusive, na 13ª rodada, em 2015, quando o leilão ele não foi o sucesso que se esperava, e um dos grandes motivos foi o quê? Foi o Repetro, que, na época, só ia valer dali a 7 anos. Quem é que ia investir sem saber qual era o regime tributário daqui depois de 8 anos? Então, isso sempre... E por isso que a reforma tributária ela tem que ser muito bem pensada. E nós aqui fomos aquinhoados, né, na área de gás e petróleo, com um tributo que foge da simplificação e racionalização que o país busca com um aumento de carga tributária. Então, eu gostaria de passar e agradecer a todos aí pela paciência. Perfeito. E aí, Bernardo, entre os avanços e as lacunas que existem nessa regulamentação da reforma tributária, qual o saldo da segurança jurídica para o mercado de gás? Bom, acho que segurança jurídica a gente ainda não tem nenhuma, né? Porque as leis complementares, a gente está todo mundo que é da área tributária ali aguardando com muita ansiedade. Como o Matias falou, né, tem o IES, que, embora o ministro hoje tenha falado aqui que não vai ter, papel do governo não ter sobre o gás, a gente tem muita dúvida ainda se não vai ter mesmo. A gente não sabe nem dizer qual vai ser o regime de tributação do gás, se o gás vai ser tributado pelo regime monofásico, se vai ser tributado pelo regime da não cumulatividade plena. Então, enfim, a gente ainda tem muita insegurança jurídica com relação do que vai vir. Esses regimes especiais, como o Matias falou, Rede, Repetro, os estados com os diferimentos de ICMS, acho que isso tudo pesa muito na perspectiva de investimento para o futuro. Então, quando a gente olha para o longo prazo, sem ter essa perspectiva de quais vão ser os benefícios, né, o que vai ser zerado, o que não vai ser nessas aquisições de ativo, de CAPEX, a gente fica com essa insegurança. Acho que ainda tem muita insegurança. Lógico que, quando a gente olha para trás, quando a gente olha o que era o tributário no Brasil antes, a gente acha que evoluiu muito, porque vai evoluir muito, né? Porque antes a gente precisava lidar com leis, decretos, portarias, resoluções, convênios, alterações de tudo isso o tempo inteiro. Então, acho que era atualização diária o tempo inteiro. E a insegurança jurídica vivia ali, porque uma vírgula errada, de entendimento errado, levava a gente em contingências assim, que gerava muita insegurança jurídica para as empresas. Acho que a gente evoluiu muito, a gente passou por um processo gigante de informatização dos órgãos públicos. Acho que isso
ajuda no nosso trabalho, ajuda a gerar segurança jurídica, mas também dá muito trabalho. E a gente vai ter todo esse trabalho para poder operacionalizar, que também é uma outra insegurança jurídica que eu acho que a gente passa a ter. Não insegurança jurídica, né, mas uma insegurança para as empresas, porque durante 7 anos são 2 regimes tributários funcionando simultaneamente. Então, como que a gente operacionaliza 2 sistemas rodando o tempo inteiro, simultaneamente por 7 anos? E são 10 anos de reforma, então, assim, de transição para reforma. Lógico que essa simplificação toda é vista com bons olhos, assim, a gente substitui tributos que antes eram extremamente assombrosos, né, ICMS, PI, ISS, PIS, COFINS, por 2 que parecem serem mais bonitinhos, mas que a gente ainda não sabe como que vão funcionar. Então, enfim, a gente tem muito trabalho pela frente, que eu acho que é muito longo, e, enfim, a gente que é do mercado, a gente acompanha aí cada discussão, acho que tem muito debate acontecendo, que eu acho que é muito rico para a gente vai cada vez mais, né, buscando o estudo ali contínuo para conseguir se atualizar, mas eu acho que falar de segurança jurídica agora ainda está bem distante, enquanto a gente não tiver essas leis complementares aprovadas. Perfeito. Aí eu deixo a pergunta mais fácil para o Faveri. Como é que a gente casa a reforma tributária, a discussão da reforma tributária, a regulamentação, com a vocação do gás como indutor, né, primeiro como combustível de transição energética, como indutor da política de desenvolvimento industrial do país. O Bernardo citou aqui, né, deixar talvez o gás de fora do perceptivo seria suficiente somente. Pensar no regime, não tratar o gás como um regime especial, né? Alô? André, obrigado a todos que aqui ainda permanecem nessa hora da tarde, já depois do churrasco. E, não, eu acho que já foi dito tudo o que tinha para dizer. Eu, particularmente, acho que, se nós substituirmos o ICMS hoje, realmente, ele não foi feito para o gás natural. Quando você tem que explicar, por exemplo, o ICMS no transporte do gás natural em gasoduto para um estrangeiro, é um negócio que chega a ser constrangedor. Então, eu acho que, se nós tivermos um tributo que não tenha, que simplifique, que não tenha, que tenha uma legislação um pouco mais uniforme, e que não tenha, e tenha uma não cumulatividade eficaz, que hoje o ICMS também não tem, eu acho que você já deu um passo enorme para frente. Evidentemente, desonerando investimento, quer dizer, tributar investimento é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Então, eu acho que, do ponto de vista tributário, é isso. Tá? Agora, em termos de política industrial, para o gás natural, tentar... O gancho que talvez você também quisesse me provocar, claro que a resposta óbvia seria: não temos que baixar o custo do gás, né? Tudo bem, isso ok. Como é que a gente faz para baixar o custo do gás? Isso vai envolver tudo que a gente falou aqui nos outros painéis. Apenas o que eu queria acrescentar é que eu acho que, quando você vê o gás como matéria-prima, tem alguns pontos que eu não vejo muito discutidos. Eu já discuti assim, em conversas bilaterais. Um deles é que eu acho que nós vamos ter que ter transações que são pouco menos convencionais do que as que nós temos hoje. O que eu estou querendo dizer? Um contrato de simplesmente compra e venda de gás talvez não funcione para determinados empreendimentos. Talvez nós tenhamos que trabalhar com contratos em que o preço do gás seja atrelado ao preço da matéria do produto final, para que dê para fertilizante, por exemplo. Vamos falar de uma coisa clara. O custo do gás é 80%. O gás representa 80% do custo do fertilizante. O preço do fertilizante ele oscila bastante.
O Brasil não é um país com uma vocação para produzir fertilizante, embora seja um dos maiores mercados que demanda fertilizante. Então, eu acho que nós vamos ter que ter soluções criativas para poder viabilizar, por exemplo, uma nova planta de fertilizante de grande escala. E é importante que as autoridades estejam preparadas para isso, porque, digamos que a Petrobras queira amanhã firmar um contrato de longo prazo com uma grande indústria de fertilizante, com preço atrelado ao fertilizante. A preocupação que eu tenho é de que as autoridades enxerguem isso com algo legítimo. Claro que a Petrobras vai fazer, estou falando de Petrobras como exemplo, ela vai fazer as análises dela para verificar se aquela operação é economicamente atraente. Não estou trabalhando aqui com um cenário de uma intervenção do governo obrigando a Petrobras a vender gás subsidiado para viabilizar uma planta de fertilizante ou uma planta do que quer que seja. Eu acho que isso seria um equívoco. Agora, trabalhar com ideias mais criativas, do preço atrelado ao fertilizante ou coisas semelhantes, eu acho que é algo que a gente deveria considerar. Também acho que nós temos que olhar para a infraestrutura e verificar se faz sentido, por exemplo, e aí eu vou fazer um comentário aqui, a distribuidora de gás vai achar que eu estou perseguindo ela, se faz sentido um fornecedor, uma indústria que consome gás como matéria-prima, ser obrigada a comprar o gás da distribuidora. Eu, há 20 anos atrás, escrevi e publiquei um artigo defendendo o entendimento de que o monopólio das distribuidoras de gás se aplica exclusivamente à entrega de gás canalizado para uso como combustível. Se você pegar o site de qualquer distribuidora de gás, eles falam que a finalidade deles é distribuir um combustível. A lógica econômica do gás como matéria-prima é outra. Não tem sentido uma indústria de fertilizante ter que comprar o gás de uma distribuidora. Então, se nós queremos, de fato, fomentar indústrias que têm no gás uma matéria-prima, eu acho que, sem prejuízo de questões tributárias, que, evidentemente, que se aplicam a todos os setores, não só a quem usa o gás como matéria-prima, mas também vamos ter que ter, os fornecedores vão ter que, provavelmente, encontrar soluções mais criativas, tá? Num país como o Brasil, e também nós vamos ter que remover todos os custos que são possíveis de serem removidos, custos de elos que não agregam valor. Senão, isso vai ficar um sonho eterno. Perfeito. Bom, a reforma tributária vai passar, pelo debate da desoneração do gás para a matéria-prima fertilizante, por exemplo, mas, independente disso, temos também o Profet, né, implementação na Câmara, que trata da desoneração do gás para matéria-prima fertilizantes. Eu pergunto, Elô, eu sei que se debruçou, a EPS debruçou ano passado sobre o estudo, né, de competitividade do gás para fertilizantes. Eu imagino que a desoneração só, né, o Fabio falou, tem que olhar para todo o que for possível cortar, mas só a desoneração acho que não vai ser capaz de trazer competitividade para o gás de matéria-prima, né? Quais são os caminhos para desenvolver esse uso do gás? Bom, obrigada, agradeço, André, agradeço pelo convite. A Verê fez que já jogou fogo, né? Ligou o gás e jogou fogo no debate. Mas, antes disso, eu vou voltar num ponto que a Simone falou hoje de manhã. Simone, hoje de manhã, nos instou a sermos realistas e esperançosos. Simone, eu gosto mais de uma outra cotação do Ariano, um outro quote do Ariano Suassuna, que a gente fica trocando quotes, né? Que assim, a humanidade se divide em 2 grupos, os que concordam comigo e os que estão errados. Então, vocês podem escolher qual grupo vocês estão. Ou vocês concordam comigo, ou vocês estão errados. Dito isso, a gente tem que entender que, quando a gente olha em termos de política pública, eu já vou falar, Faverê, que assim, fiquei muito triste você dizer que não viu a gente trabalhar, porque durante o Gás para Empregar inteiro eram 5 subcomitês, cada subcomitê tinha uma reunião semanal, quer dizer que eu e minha equipe tínhamos reunião todos os dias, de segunda a sexta, de 15 em 15 dias, reunião
no GT, GT de coordenação executiva. Tá? As atas e as apresentações estão lá no site do GT, mas um problema complexo, acho que não dá para a gente ter soluções simples. Então, a gente precisou, de fato, se debruçar, fazer diagnósticos e pensar como avançar. E é um processo, porque, se a gente for ver, não acho que não foram espasmos. Eu vejo como um processo, talvez não linear, mas contínuo, que começa lá no Gás para Empregar, com a formação de um consenso de diagnóstico que era Gás para Crescer, alguns consensos de diagnóstico que era necessária a mudança. Esses consensos impulsionaram o novo mercado de gás, que teve como grande produto a nova lei do gás, né, fazendo 3 anos de aniversário hoje. E, a partir disso, a gente começa a olhar para o futuro, como acelerar esses resultados e torná-los concretos, que é justamente o que a gente está tentando fazer no Gás para Empregar. E aí, quando a gente olha o uso do gás, seja ele como matéria-prima, seja ele como combustível, a gente tem que entender, eu acho que a grande dificuldade da gente compreender os impactos da reforma tributária para o negócio de gás natural é que a gente precisa olhar e compreender como vão ser esses modelos de negócios para tentar entender e simplificar a incidência tributária. Isso é verdade para outros setores, mas é particularmente verdadeiro para o gás natural, porque a gente está falando de um produto que pode ser ou um combustível ou matéria-prima. Como combustível, se a gente olhar, a gente vê um papel muito, muito significativo do gás natural naquilo que a gente chama de setor de difícil abatimento, né, os hard-to-abate sectors. Hoje, para o Brasil, transporte e indústria representam 75% das nossas emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao setor de energia. No mundo, isso é até um pouco mais. Da indústria, a gente tem aí metade disso é hard to abate. Dos transportes, globalmente, 30% disso seria o que a gente chama de hard to abate, né, que são navegação de longo curso, aviação e transporte rodoviário de cargas pesadas. Quando a gente olha esse panorama, eu estava brincando antes do painel com o Fernando, o hard to abate ele chama hard porque ele é difícil mesmo. Se fosse fácil, chamava easy to abate, né? E é uma ambição grande a gente descarbonizar esses setores, porque eles são setores que hoje a gente não tem alternativa tecnológica clara. O que a gente pode fazer? Ganho de eficiência nos processos, é a primeira coisa que o pessoal está fazendo. Substituição de combustível, que tem uma série de barreiras tecnológicas, e a gente vê o gás natural se destacando, já foi falado aqui, tanto no transporte rodoviário, tem uma perspectiva muito boa, mas, se a gente for ver, por exemplo, navegação de longo curso, de todos os navios que estão sendo encomendados, o que a gente chama de motorização alternativa, a grande maioria deles, hoje, as motorizações alternativas para shipping, é GNL. Eu sei que a gente fala muito de outros combustíveis, mas a grande maioria, de fato, que está saindo, os navios que estão sendo encomendados, que vão ficar aí pelos próximos 30, 40, 50 anos, são navios a gás. Para transporte pesado, por exemplo, a gente publicou uma nota, ano passado, de motorização alternativa para médios e pesados. Dificuldade. No nosso cenário mais otimista, a gente imagina que, em 2050, 1 em cada 4 caminhões vai ter uma motorização alternativa, seja ela gás, seja ela uma outra solução tecnológica. Quer dizer que a gente ainda vai ter 75% da nossa da nossa frota de caminhões ainda diesel ou biodiesel ou HVO, que são combustíveis drop-in, né? Então, a gente tem um espaço importante para o gás natural e a gente tem que compreender esse papel do gás natural na descarbonização desses setores industriais, desses setores de transporte. Mas o gás, eu acho que essa é a dificuldade, ele tem um outro papel fundamental, que é o uso do gás como matéria-prima. E o gás como matéria-prima, a gente tem que entender não como a gente vê os clusters em alguns países, porque quando a gente vê o caso da União Europeia, por exemplo, a gente vê as indústrias se organizando em cluster para consumo de gás natural muito focados nessa parte de difícil descarbonização. Então, são clusters industriais que estão buscando um combustível para reduzir suas emissões. Aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade de fazer um cluster
mais dinâmico, onde você tanto pode ter uma indústria que queira descarbonizar, mas também alguns consumidores importantes que podem usar o gás como matéria-prima. Então, a gente tem aí, por exemplo, os fertilizantes, que foi a pergunta, já volto nela, mas a gente pode ter produção de metanol, a gente pode ter produção de biocombustíveis avançados por algumas rotas, produção de SAF por algumas rotas. Então, a gente tem uma estratégia, uma oportunidade de combinar esses diferentes agentes no uso do gás natural. A dificuldade é o preço, que foi o que a gente mostrou lá naquele caderno de fertilizantes, né? Quando a gente olha o uso do gás natural como matéria-prima para fertilizantes, a gente tem uma oportunidade no Brasil, que é o fato de que o Brasil ser, apesar de ser um país agrícola, ser fortemente dependente de fertilizantes, e a gente tem hoje um dos nossos produtos de maior destaque na pauta de importação de fertilizantes é justamente a ureia. E aí a gente começou a fazer, olha, se o Brasil importa tanto fertilizante, e a gente teve recentemente um alerta quanto às questões de segurança energética, segurança alimentar ligadas à disponibilidade de fertilizantes no mercado mundial, vamos estudar, e foi isso que a gente fez, qual que é a viabilidade do uso de gás natural para fertilizantes. E a gente realmente chega numa faixa de sensibilidade, mas, para vocês terem ideia do grau de variabilidade, a gente coloca essa faixa, o custo do gás natural, para ser viável a produção de fertilizantes no Brasil, está entre 3 e 9 milhões de $9 por milhão de BTU. Então, é uma faixa grande, mas a gente vê um espaço aí, e como eu falei, vocês podem concordar comigo, vocês podem estar errados. Mas a gente firmemente acredita que, adotando medidas de competitividade, transparência, acelerando alguns processos, a gente consegue chegar com gás nessa faixa, talvez não 9, mas talvez não 3, mas 9, 7, como a gente já mostrou, a gente acha que é possível. Heloísa, como? Bom, a gente vai ter que dinamizar esse mercado, a gente vai ter que reduzir custos, eventualmente reduzir a carga total, né, do produto. E agora a gente está destacando, só para terminar, que eu já acabei todo o tempo do Fernando, coitado. A gente também está olhando não só o gás para fertilizante, mas vou dar um spoiler aqui, a gente também está olhando o gás para a produção de metanol. A gente vai lançar um fact sheet similar ao estudo de fertilizante, já está concluído na EPE, está em fase de aprovação para o Ministério, porque a nossa ideia é montar esse quebra-cabeça. E a gente, de fato, vê que isso parece fazer sentido, porque temos alguns projetos pilotos já adotando essa ideia de clusters, né? Estava aqui o Anderson Adalto, projeto piloto de Uberaba, que já parte dessa premissa, vamos clusterizar e colocar alguns grandes consumidores ali de gás natural, gera uma série de investimentos e externalidades positivas para o país. Poderia ser feito também em outros estados, desde que a gente entenda quais são os nossos principais desafios. E aí, gente, é trabalho de formiguinha. O que eu faço para resolver? O problema é acesso, eu vou resolver acesso. O problema é molécula, eu vou resolver molécula. O problema é carga tributária, eu vou resolver carga tributária. Porque eu brinco que 95% do meu trabalho é resolver problema. Obrigada, era isso. Eu vou só passar, antes do Fernando, o Faveri, você quer fazer uma réplica aí? Isso? Uma breve, hein, Faveri? Caramba. Eu acho que ela não entendeu. Eu peço desculpas, Heloísa, se você entendeu o que você entendeu, porque eu não falei o que você disse que eu falei. Eu disse apenas, a respeito do gás para empregar, que eu estava preocupado, porque, como eu não estava acompanhando os trabalhos que eu sabia que estavam tendo, eu não sabia a direção que a coisa estava indo. E o que eu estava vendo, que eu podia ver, era renegociação do TCC, contratos de 11 anos da Petrobras. Esses movimentos me despertaram uma preocupação com o rumo que poderia estar sendo tomado pelo gás para empregar. Tá? Se estaria tendo retrocesso na abertura do mercado. Mas eu sou a primeira pessoa a reconhecer que é tudo muito mais complexo do que... as coisas são muito complexas no Brasil, muito complexas. Então, as coisas não são fáceis.
Eu elogiei também o trabalho. Mas você pode deixar? Já vou passar, já for. Você pode passar, você pode ter certeza que a intenção não é retroceder, não, é acelerar. E acelerar rápido. Que eu brinquei, foi na live, né, André? Eu falei, eu quero fazer 20 anos em 2, porque eu não quero esperar todo o processo que outros países fizeram, que a gente não tem tempo a perder. Bom, para a gente caminhar já para o nosso final do painel, Fernando, como é que, complementando a pergunta para a Heloísa, né, como é que a gente chega nesse gás competitivo aí para a matéria-prima? Obrigado, tchau. Tchau para todo mundo. Não, vai ficar piscando o negócio aqui de tempo esgotado. Obrigado pelo convite, André, Felipe. Então, não vou falar de reforma tributária, mas dentro dessa temática de reforma tributária, desenvolvimento industrial, tudo que vem sendo discutido, um ponto importante a ser tocado é a identificação de quem que a gente está falando. A gente está falando de Brasil, a gente não está falando de Europa, de Estados Unidos, de país desenvolvido. E aí isso significa que a gente tem que entender o que a gente tem que fazer para a gente percorrer aquele caminho que eles percorreram lá no passado. E não achar que o discurso que está sendo colocado é esse que a gente tem que, né, mais belo latim, entubar e fazer igual. Né? A gente vai estar focado para ganhar a competitividade ou perder a competitividade, ou a gente vai, né, ficar focado em continuar exportando commodity, importando fertilizante para exportar só agro, não que não seja importante. E aí, dentro desse cenário, o gás natural também se encaixa. Né? Como que a gente vai olhar estrategicamente para esse insumo energético, matéria-prima, o que é que seja, e qual é o valor que a gente vai dar para ele. E aí, tentando fazer o link com reforma tributária, eu lembro das discussões de conteúdo local. Matias, não sei, acho que estava lá em 2018, 0%, de zero é zero. Né? Então, se a gente tiver uma carga tributária gigantesca para o gás natural e a gente continuar importando fertilizante, importando carvão, importando gasolina, diesel, é 0%, de zero é zero, o gás pode ser reinjetado, etc., a gente não ganha com isso. E aí, também trazendo um pouquinho do que a Heloísa falou de redução de emissão, a gente fez um estudo, não foi publicado, mas vou falar aqui em algumas linhas, que foi olhar exatamente isso. Qual o potencial que a gente tem de agregar valor para a economia, agregar valor para o gás natural, através de reduzir a exposição internacional que o país tem na importação de alguns produtos. Né? A gente olhou carvão, ureia, diesel, gasolina, foram esses, e coque, né, junto com carvão. Chegou na ordem de 100 milhões de metros cúbicos de gás natural, se eu não me engano, ureia estava na ordem de 12, a Heloísa pode me corrigir se não for esse exatamente o valor, acho que era em torno de 10, 12 milhões de metros cúbicos de gás natural, ou seja, pode ser que a gente não seja não tenha a vocação natural para produzir ureia, para fazer uma gás química nesse caso, mas a gente tem o potencial, 10, 12 é uma plataforma de raia, conseguiria fornecer tudo. E aí, além disso, a gente tem toda a parte de descarbonização dentro disso, seja da substituição do combustível, então já está contribuindo com as metas de descarbonização, seja também com o que a Heloísa me falou ali na salinha antes, contribuindo com a meta mundial do transporte marítimo, da gente dividir com o mundo. Na hora que você não precisa importar mais, você não tem mais o bunker, você não tem mais essa parte de carbono que é emitido no transporte marítimo de longo curso. Mas, para fazer isso, você precisa da reforma tributária, entender que 0% de zero é zero. Você vai olhar estrategicamente para isso e dar o estímulo necessário para fazer esse desenvolvimento. Você precisa de toda a discussão que foi feita aqui anteriormente de arcabouço regulatório, de mercado livre, de você poder encontrar a molécula, de você ter preço, no final das contas. E aí é bom ter escutado do Hugo no início do dia, que eu estava preocupado desde a última sessão regulatória, que vai ser votado, vai passar a CUS dia 24 de abril lá no Rio. E aí, fazendo aqui uma última liga, que eu preciso fazer um jabá do Rio de Janeiro, e trazendo também um lado do tema de gás, de matéria-prima, não sei se todo mundo sabe, eu mencionei no telefone recentemente com o André isso, mas existe uma política pública, né, isso que vem do último painel, dentro do Rio de Janeiro, que é uma tabela tarifária específica para a petroquímica. E aí aquela empresa que está interessada em fazer o desenvolvimento de uma planta de fertilizante, que aí é o petroquímico, é o uso do gás como matéria-prima lá, ele tem uma margem de distribuição que é ínfima, é muito pequena. Ou seja, não é, no Rio de Janeiro, nesse caso, você vai poder botar uma planta de fertilizante no meio do Rio de Janeiro, da capital ali, produzindo, pegando gás na rede, ajudando a dar saúde financeira, equilíbrio, etc. e tal, de
de tudo, numa faixa única, sem impedir o desenvolvimento, né? Ou seja, isso é uma política pública que faz sentido. Infelizmente, no momento, é zero, né, dentro dessa tabela tarifária. Então, qualquer metro cúbico a mais adicionado nisso é benéfico no total. E aí é um exemplo que deixo para final de política pública que não está funcionando, mas que tem todo sentido, faz todo sentido com a reforma tributária no olhar de estratégia para o gás natural como um todo. Obrigado. Perfeito. Então, não ser delicado, eu vou 30 segundinhos aí para cada um ter suas considerações finais. Oi, tchau. Eu já fiz aqui. Tá ótimo. Pode começar. Matias. Aqui, ó. A gente passa o microfone. Rapidamente, tá ligado, ele está baixo. Só um ponto que quando eu estava na pressa aqui, a gente estava lembrando depois do ponto, que quando eu falei da rodada de 2015, né, logo depois da rodada foi pedida a prorrogação pela então presidente Dilma, e depois no governo Temer foi solidificado, a despede já pegando essa parte importante. Um ponto importante, acho que a gente acabou não falando, mesmo com a lógica, a gente está falando aqui em questões jurídicas, também tributárias, mas o seletivo, né, é importante dizer que ele, no gás, ele é mais perverso ainda, porque ele vai para a cadeia toda. Né? Então, toda a indústria também é onerável, então não é só o setor. Isso a gente acredita que as autoridades estejam analisando com carinho para isso não acontecer. Tá? Então, eu acho que dentro do que a gente falou aqui, é importante ainda dentro do seletivo também que algumas hipóteses de redução de alíquota estão sendo também propostas dentro do que eu mencionei do PL das frentes, que é, por exemplo, quando as empresas têm projetos ambientais, esse tipo de coisa, também lembrando que seria justo um imposto seletivo, teoricamente, isso saindo da questão do petróleo, para qualquer seletivo, se você exporta uma commodity para um país que também cobre um imposto sobre carbono, que é seletivo. Agora, se você vai vender para um país que não cobre, esse país que não cobra imposto, ele vai comprar de outro país que também não tem um imposto seletivo que vai repercutir dentro do preço. Então, só esses dois comentários eu gostaria de fazer. E acho que até, complementando a questão do seletivo para todos os setores, vai afetar a energia elétrica, que é, enfim, fundamental e essencial para o crescimento. Né? Acho que o gás, tendo esse impacto, não só o gás, mas o combustível de uma maneira geral, tendo esse impacto, acho que gera uma perda gigante aí, principalmente na inflação, um risco inflacionário gigantesco. E acho que a reforma ela vem sim para trazer muito ganho, acho que ganha as empresas, ganha os investidores, enfim, ganha o Brasil de uma maneira geral. A gente sabe que a segurança jurídica ela é fundamental e isso vai fazer atração de investimento, enfim, atração de riqueza, principalmente no nosso setor aí que os investimentos são de tão longo prazo e o investidor só quer investir a longo prazo, tanto segurança jurídica e regulatória. Então, enfim, a gente aguarda, nós tributaristas, acho que o Brasil como um todo aguardamos com muita ansiedade aí o que vai vir para as leis complementares e o caminho ainda é longo. Vamos acompanhar que, enfim, só foi dado o primeiro passo, que já é um passo gigante, 30 anos, né? A gente jogou 30 anos aí, como o André falou, mas a gente ainda tem muito para percorrer. Obrigado, pessoal. Bom, acho que já falei o cenário que a gente vê para o gás, né? É importante a gente, quando vocês falaram que, olha, as coisas você tem que ver de uma forma integrada, porque senão, se você olha só um determinado aspecto do problema, você pode gerar aqui spillovers ou externalidades para aonde você não está vendo, ou para setores que você não queria onerar, mas acaba onerando. O que a gente faz, muitas vezes, do ponto de vista do planejamento, é tentar identificar essas incertezas críticas no longo prazo para trazer clareza para a tomada de decisão. E quando a gente faz isso para o Brasil, não há dúvida nenhuma do papel fundamental do gás natural numa trajetória custo-eficiente de descarbonização para o Brasil. Porque eu quero dizer, olha, se a gente olha, o Brasil não abre mão de atender as metas comprometidas no Acordo de Paris, que são ambiciosas, inclusive com a antecipação que a gente fez já recentemente, são muito ambiciosas.
E a gente consegue fazer isso. A melhor forma do país fazer isso é avançando na utilização do gás natural como matéria-prima para alguns produtos fundamentais, por os quais a gente tem vocação, e ampliando o uso do gás natural nos transportes, nas indústrias, especialmente naquelas rotas tecnológicas que a gente não tem alternativa. Isso fica muito claro nos nossos cenários. E aí eu vou terminar citando Ariano Suassuna de novo, que eu gostei de citar no início. Ele tem uma outra frase que é o seguinte: sonho é o que leva a gente para frente. Então eu continuo sonhando e acreditando que é tão fundamental que a gente não tem alternativa que não fazer dar certo. Obrigada. Obrigado. Faverei seus 30 segundos. Acho que já disse basicamente tudo. A reforma tributária, ela é ainda uma incógnita, né? Temos que ver o que vem pela frente. Qualquer coisa que signifique substituir o ICMS, eu acho que é um avanço gigantesco, porque é um imposto que realmente atrasa o desenvolvimento econômico do país. Em termos de desenvolvimento industrial e em termos de oportunidades que usam o gás como matéria-prima, evidentemente tem uma questão complexa para gerenciar, que ela envolve tudo que a gente falou ao longo desses painéis. E temos que buscar otimizar ao máximo a infraestrutura. Eu tenho esperança de que a infraestrutura brasileira, o custo de usar vai cair naturalmente, porque tem muito ativo já depreciando, amortizando. Então, isso deve favorecer bastante o desenvolvimento industrial e, consequentemente, projetos que têm o gás natural como matéria-prima. Acho que é uma coisa que já vai acontecer naturalmente, mas, eventualmente, haverá necessidade de soluções mais criativas para poder viabilizar determinados projetos. Perfeito. Fernando, seus 30 segundos. Falei que não ia falar, mas um pecado que eu lembrei, bem repetido, chegou às vezes a discordar. Isso vale para a reforma tributária, vale para qualquer benefício, identificação de o que precisa ser feito ao longo da cadeia. Todo trabalho que for feito, é importante entender e fazer com que ele consiga ser levado até a ponta. Porque se a gente trabalha benefício de uma IP, trabalha benefício de uma distribuição, no transporte, de forma etc e tal, mas isso não conseguir ser refletido no preço final, ou ser refletido para o consumidor, não vai dar em nada, vai continuar na mesma. E aí a frase que já discordaram em público no evento de janeiro lá no Fijane, é que se não for feita a regulação, se não for olhando para o consumidor, pensando em viabilizar o consumo, em diversificar o consumo, em aumentar o consumo, você não vai ter mercado dinâmico, você não vai ter mercado de gás, porque o mercado não é feito de um consumidor. Termoelétrica é importante, mas não é só termoelétrica. Siderurgia é importante, mas não é só siderurgia, etc. Então tem que olhar o consumidor, no final das contas. Obrigado, Fernando. Obrigado, Zé. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Matias. Então, depois de fazer em 30, fez em 40 minutos ali, porque não dá para amarrar tempo em poste, né? Manuel de Barros, para ver se eu entro no clube literário aí das duas e consigo acesso aos atos, beleza? Obrigado, pessoal.